Bom dia, meus irmãos. Hoje é o primeiro domingo, mês de janeiro, 3 de janeiro de 2021. Nossa primeira gravação da EBD de janeiro. Esse mês de janeiro nós decidimos, juntos com a diretoria estatutária e aqueles irmãos que estavam no último domingo presentes na igreja à noite, a maioria decidiu não termos os cultos presenciais devido às circunstâncias que estamos passando aí de pandemia e período de férias. Nós aproveitamos para poder suspender temporariamente e voltarmos em fevereiro. Então, a partir de hoje, nós vamos estar gravando alguns vídeos domingo pela manhã da Escola Bíblica Dominical e domingo à noite uma reflexão também no horário do culto. Então, nós queremos deixar assim avisados os nossos irmãos, membros da Igreja Batista de Rive, e você que porventura também tem frequentado a igreja lá conosco. Esperamos em Deus que em fevereiro nós possamos retornar normalmente. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição da nossa revista 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical essa revista e hoje nós vamos para a lição de número 5, que é a terceira marca de uma igreja saudável, que é Evangelho, o Evangelho. Então quero convidar você para nós estarmos lendo um versículo da Palavra de Deus. Se encontra em Marcos 16, verso 15. É um versículo muito conhecido por todos. Palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos antes de voltar para os céus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja aqui que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, aos seus seguidores, e diz: vá e pregue o Evangelho. E é isso que nós vamos falar agora. O autor da lição agora vai destacar a terceira marca de uma igreja saudável, que é o Evangelho. Aí você pode dizer: olha, mas nós ouvimos o Evangelho sendo pregado por várias religiões, por vários pastores, por vários pregadores, por vários professores. Mas eu pergunto a você, meu irmão, meu amigo, será que de fato todos esses que estão pregando esse Evangelho aí é de fato o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? O Evangelho autêntico? Nós vamos ver no decorrer da lição que não. Hoje nós vamos fazer a introdução, para não ficar muito demorado para vocês que vão estar nos assistindo durante as semanas, ou durante a semana. Na semana que vem, nós vamos continuar nos próximos tópicos, até terminarmos essa lição. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre essa terceira marca, que é o Evangelho, e o texto básico que nós acabamos de ler, Marcos 16, 15. O autor dessa lição resume essa marca da igreja, que é o Evangelho, de uma igreja saudável, da seguinte forma: o Evangelho são as boas novas de que Jesus morreu na cruz como sacrifício vicário em favor dos pecadores e ressuscitou, estabelecendo o meio de sermos reconciliados com Deus. Essa é a marca resumida aqui pelo autor da lição da nossa revista da Escola Bíblica. E é dentro desse resumo que nós vamos conversar com vocês durante essas semanas. Devemos aí ficar entre 3 semanas nessa lição, porque como estamos gravando os vídeos para os irmãos e amigos, vamos colocar no canal do nosso YouTube umas horas antes do horário da nossa EBD, que é 9 horas da manhã, os domingos. Então nós vamos não cansar muito vocês. Sabemos que hoje em dia a nossa geração não consegue ver vídeos longos. Então espero a compreensão dos nossos irmãos e dos nossos amigos também. Então vamos lá, a introdução desse estudo fala a respeito de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja em que cada membro, novo ou velho, maduro ou imaturo, une-se ao redor das maravilhosas boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. Esse é o perfil de uma igreja saudável. E uma pergunta que o autor coloca para mim e para você, meu irmão, é:
Se alguém chegasse perto de você agora e lhe perguntasse: você pode falar para mim em 1 minuto o que é o Evangelho? O que você diria? Pense aí, meu irmão, meu amigo. Você sabe o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Se alguém chegasse perto de você agora e diga assim: para mim, o que é esse Evangelho que você está pregando aí? Me diz aí, eu quero saber em 1 minuto. Resuma para mim em 1 minuto. O que você falaria? Nós, como bons cristãos, como seguidores de Jesus, nós precisamos saber responder a essa pergunta sem titubear. Mas a realidade, meus irmãos, é que muitos não sabem. Há muitos cristãos autênticos, membros de igrejas cristãs há muitos anos, e não sabem responder. Se alguém chega e pergunta você assim, de repente você toma um susto e você titubia, você fica às vezes gaguejando, você às vezes não sabe um texto bíblico para poder provar isso que você está falando, do que é o Evangelho, como que o Evangelho se resume, por que o Evangelho quer dizer boas novas de salvação, porque o Evangelho quer dizer boas notícias, excelentes notícias. Então todo bom crente em Jesus precisa saber isso. E nós, se queremos uma igreja saudável, conforme Jesus Cristo deseja, nós precisamos entender o que é o Evangelho genuíno. Principalmente nos dias de hoje, meus amados irmãos. Há muitos evangelhos sendo pregados por aí. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, há muitos evangelhos híbridos. Evangelho da prosperidade, evangelho da teologia da prosperidade, evangelho de curas miraculosas falsas, evangelho do pastor tal, evangelho do bispo tal, evangelho do apóstolo tal. Mas o evangelho de Jesus Cristo, descrito aqui na Bíblia, a palavra de Deus, muitas vezes está sendo relegado, deixado de lado. Infelizmente, até muitas igrejas que há alguns anos atrás eram fiéis à palavra de Deus, à Bíblia, não são mais. Cederam às tentações deste mundo materialista, capitalista. Cederam às tentações de aglomerar pessoas, multidões dentro dos seus megatemplos, sem se preocupar com a transformação de vida dessas pessoas. E nós precisamos ter cuidado, porque o autor nos diz aqui que nós precisamos saber responder qual é esse evangelho genuíno de Jesus Cristo. Cristo é o centro da mensagem bíblica, meus irmãos e amigos. Toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, o primeiro livro e o último livro, toda ela aponta para Jesus Cristo, o Deus homem. E essa é a marca do evangelho de Jesus Cristo que nós precisamos compreender. Tudo que sai fora desse contexto bíblico, que a figura central é Jesus Cristo, não é o evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho híbrido, falso. Então tenhamos esse cuidado. Precisamos ter esse cuidado. O autor diz que Cristo aqui é o centro da mensagem bíblica e que o Evangelho é o centro da mensagem cristã. Então, irmãos e amigos, o que se espera de todo bom cristão é que saiba compartilhar rapidamente e a principal mensagem que carregamos, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Triste é saber que o número grande de cristãos não sabe compartilhar esse evangelho, não aprenderam. Mas a marca de uma igreja saudável também é conhecer e saber desse evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu conclamo você, meu irmão, membro da Igreja Batista de Rio. Se você não sabe responder o que é o evangelho de Jesus Cristo em 1 minuto, se alguém te perguntar, comece a estudar agora a palavra de Deus. Comece a estudar aí os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai aprender muita coisa sobre o evangelho de Jesus Cristo. Memorize alguns versículos bíblicos que falam de pecado, perdão, graça, salvação.
justificação, que são assuntos concernentes que você pode falar resumidamente para a pessoa que te perguntar o que é esse evangelho que você está pregando aí. E você pode mostrar a diferença do evangelho de Jesus Cristo bíblico desses evangélicos falsos que estão sendo pregados aí. E é isso que o autor conclama a igreja, uma igreja saudável, ela tem a marca do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Você imagina, meu irmão, um cardiologista que não sabe o que é um coração? Você vai chegar, vai consultar com um cardiologista e você vai falar que está sentindo dores, palpitações, falta de ar, e o médico vai dizer assim: olha, eu não entendo nada disso não. Sinto muito, eu não tenho como receitar para você, eu não tenho como fazer exame, eu não entendo nada. O mínimo que você vai fazer, se você for bem educado, você vai agradecer e não voltar mais a consultar com ele, vai procurar um cardiologista que entenda realmente de coração. Se ele é cardiologista, ele tem que saber de coração. Então, se você é um cristão também, você tem que saber de Cristo. É isso que o autor está colocando para nós aqui na introdução deste estudo. Nós precisamos entender isso. O cristão que não conhece o cerne da sua fé é triste, irmãos. Imagine um carteiro chegar na sua casa ou para entregar uma encomenda sem a encomenda. Você comprou um produto no Mercado Livre, fazendo propaganda aí, né? Ou em outro site qualquer, e você está precisando daquele produto urgente. E o carteiro chega na sua casa: vim te entregar um produto. Esqueci, ele não está comigo não. Como que pode isso? O funcionário do correio, ele vai chegar na sua casa com a encomenda que você comprou para entregar. Porque ele sabe que essa é a função dele. E qual a nossa função como cristãos, como pequenos cristos, seguidores de Jesus Cristo? É saber falar dele, do seu evangelho. Porque um crente em Jesus que não sabe resumir o evangelho dele, de Jesus, em um minuto, o autor nos diz aqui que é como um carteiro ou como um funcionário do correio que chega na sua casa sem a sua encomenda. Então o problema, irmãos, o grande problema que o autor nos fala aqui é a realidade. Se você olhar para nossas igrejas cristãs hoje, olhar para o todo da igreja evangélica brasileira, você vai descobrir que durante anos muitos pastores e membros consideraram conhecer o evangelho. Afinal, foram evangelizados um dia, como eu fui, como você foi. Contudo, não se ouvia mais as boas novas nos púlpitos. É realidade. Hoje, não se ouve muitas boas novas nos púlpitos, nem nas músicas cristãs, porque os cantores gospels, a maioria deles, com raras exceções, não estão preocupados com teologia bíblica, com o evangelho de Jesus Cristo. Estão preocupados, infelizmente, muitos deles, em ganhar dinheiro, ficar famosos, em terem fãs. Nem as nossas orações, já viu as nossas orações? O autor fala a respeito disso. Nem as nossas orações muitas vezes são cristocêntricas, isto é, centradas no evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes as nossas orações é só eu quero, eu peço, eu preciso, faça isso para mim, faça aquilo para mim, faça aquilo, faça aquilo. E muitas vezes em nossas orações, em nenhum momento nós pedimos perdão de nossos pecados. Em nenhum momento nós reconhecemos que nós somos vis pecadores. Em nenhum momento, às vezes, nós reconhecemos a graça de Deus na nossa vida. Não pedimos perdão, muitas vezes. Então, com o decorrer dos anos, a igreja cristã brasileira foi perdendo a essência desse evangelho, dessa marca de uma igreja saudável. E se tornaram muitas igrejas no nosso país, igrejas doentes. Cheia, algumas vezes, igrejas lotadas de pessoas doentes espiritualmente falando. Porque deixaram de lado uma marca essencial para a igreja saudável, que é continuar pregando, ensinando, cantando e orando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E isso que o autor nos fala. Para piorar, quando o evangelho não preenche a igreja, diz o autor aqui, outras mensagens começam a se espalhar, não é verdade? Aí começam as mensagens de autoajuda, pastores sendo verdadeiros coaches de autoajuda, de confissão positiva, deixaram a Bíblia de lado e usam a Bíblia às vezes até como um apêndice, algo assim não muito importante, e usam suas técnicas de coaching, de autoajuda, de positivismo dentro da igreja, nos púlpitos. Usam muitas vezes as suas técnicas
de psicanalista, psicólogo, nada contra, né? Existem, temos colegas, pastores, amigos, excelentes psicólogos e psicanalistas, mas é preciso ter separado, não pode se pegar toda a psicanálise e toda a psicologia e jogar nos púlpitos. Há momentos específicos para isso, fora dos púlpitos. No púlpito precisa se pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E alguns têm feito isso, invertido os valores. Deixado a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo e pregado essas coisas. Psicologias humanas, filosofias humanas. E aí tirou a centralidade da Bíblia dos púlpitos, como o autor falou aqui. Deixou-se o Evangelho verdadeiro. Então o autor deixa bem claro aqui. Outras mensagens começam a se espalhar. E meias verdades começam a ser declaradas como fato completo. Então nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Como está a nossa igreja? Como está a sua igreja? Você que está nos assistindo agora e vai nos assistir durante a semana. Você olha para a sua igreja, a igreja que você congrega, e você vê em uma das marcas da igreja saudável, a marca de que a sua igreja é uma igreja que prega, que canta e ora o Evangelho genuíno de Jesus da Bíblia. Analise aí. O autor também diz aqui na introdução: outros mutilam o Evangelho e distorcem as suas verdades. Alguns, como Judas, tentam vender a Cristo dizendo: siga Jesus, meu irmão, dê o dízimo, dê grandes ofertas e tudo na sua vida irá bem. Será que você tem ouvido isso aí? De alguns pregadores, bispos e apóstolos? Com certeza. Isso está muito comum nos dias de hoje. Pessoas querendo fazer barganha com Deus, achando que Deus é um boneco de barro que você pode controlar. Ó, Deus, eu te dou o meu dinheiro, vendo um terreno te dou, vendo um carro te dou, e o Senhor me dá tudo em volta aí de bênçãos materiais. Meus irmãos e amigos, não é assim. Não é assim que funciona. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é uma marca de uma igreja saudável. Pelo contrário, é marca de uma igreja doente espiritualmente falando. Por isso que muitos que frequentam essas igrejas e seguem esses líderes, por qualquer motivo, abandonam de repente e ficam frustrados com o Evangelho. Porque eles estão seguindo, infelizmente, um Evangelho híbrido. E aí não tem base, não tem alicerce, não estão firmados na rocha que é Jesus, não estão firmados na palavra de Deus, no Evangelho verdadeiro. Então, quando vem as tempestades, as dificuldades, eles abandonam e se escandalizam. Porque Jesus não ensinou isso. Outros querem, diz o autor aqui, transformar o homem no centro das boas novas. O homem é o mais importante. A felicidade do homem é mais importante do que agradar a Deus. Primeiro tem que me agradar. Primeiro é minha felicidade. Primeiro é fazer a minha vontade. Aí eu quero pegar Deus e dizer a Deus: ó, Deus, eu estou no centro aqui. O Senhor tem que fazer a minha vontade, tá? Eu vou seguir o Senhor, mas com algumas condições. Olha, o Senhor tem que me amar. O Senhor não pode corrigir os meus pecados. Eu vou continuar pecando aí, fazendo o que eu estou fazendo de errado, sabendo que está errado. Mas o Senhor é amor, né? O Senhor é amor, então o Senhor vai me perdoar aí, tranquilamente aí. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, não vou me arrepender, não vou pedir perdão. Pessoas assim, querendo seguir esse tipo de evangelho aí. Venha como está e continua como está. Mas Jesus não ensinou isso no seu evangelho. Não é isso? E aí as pessoas arrumam essa desculpa. Não, mas fique tranquilo, pastor. Porque Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é amor, Deus me ama, né? Deus tem um plano para a minha vida. Oh, Jesus é meu amigão. Ó, é o cara aí de cima, eu estou contigo. Mas se esquecem de falar sobre o pecado do homem, que o homem precisa se ter transformado. Você precisa aceitar aí o perdão de Deus, reconhecer que é um pecador. As pessoas não querem mais ouvir isso, porque elas querem que ela esteja no centro. Então o homem quase que se coloca no lugar do Deus dos céus. Isso não é o evangelho verdadeiro. Isso não é a marca de uma igreja saudável. Por isso há muitas igrejas hoje doentes espirituais por causa desse tipo de evangelho híbrido que está sendo pregado. Então nós, como bons cristãos, temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado. E aí eu termino aqui essa introdução de hoje. E na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos continuar aí no primeiro tópico, deixando algumas perguntas para que você possa responder depois de ver esse vídeo.
Quem sabe você está vendo esse vídeo agora domingo pela manhã, hoje, 3 de janeiro de 2021. Quem sabe vai ver durante a semana, à noite. Não importa que horas você vai ver o vídeo dessa escola bíblica dominical nossa. O importante é, respondo para você, depois dessa introdução sobre essa marca de uma igreja saudável, que é o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, eu pergunto a você, meu irmão, meu amigo, então, o que é o Evangelho para você? Você pode agora, então, depois dessa introdução, compartilhar em 60 segundos ou menos esse Evangelho de Jesus Cristo? E a última pergunta que eu deixo para você nesse estudo de hoje. Que falsos evangelhos você já ouviu até hoje? Lembra aí de algum pastor, de algum irmão, de algum líder, de algum presbítero, de algum apóstolo que você tenha ouvido ou já ouviu um falso evangelho? Compare e perceba. Você vai perceber que isso é um falso evangelho. A minha oração nessa manhã é que Deus te abençoe. Que Deus faça você entender a sua palavra e esse estudo. Próximo domingo, segundo domingo de janeiro, se Deus nos permitir, nós estaremos compartilhando com os irmãos a próxima lição, tópico de número 1, da lição 5, que é a terceira marca, que é o Evangelho de uma igreja saudável. O Evangelho, o título é O Evangelho é Você. E eu convido você, que está aí do outro lado da tela nos assistindo agora, a estar atento ainda no próximo domingo, pela manhã. Nós vamos estar então lançando também esse segundo estudo no nosso canal no YouTube e vamos estar compartilhando o link também no Facebook para que você possa acessar e estudar a palavra de Deus conosco. Que você tenha um domingo abençoado, um domingo na presença de Deus, um início de ano confiando que o Senhor vai continuar guardando e protegendo você. Mas, meu irmão, quero falar para você agora, membro da Igreja Batista de Rio, você que talvez esteja descansando aí, saiu de férias, período de férias, quem sabe você está até na praia, alguns, ou na roça. Tenha cuidado. Cuidado, meu irmão, com os contatos. Cuidado com os perigos da contaminação. Você pode até não morrer. Amém, glória a Deus, não vai acontecer isso com você, eu creio isso. Você pode até não ficar doente, espero que não fique. Você pode ficar assintomático, isto é, você pegar o Covid-19, passar para algum familiar seu, algum vizinho, algum desconhecido e levá-lo até ao óbito. Então tenha cuidado, meu irmão. Tire as suas férias, mas de forma consciente, como um bom cristão, ame o seu próximo. Pratique esse mandamento agora, nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agora e assim nós vamos estar encerrando essa gravação aqui da nossa escola, nossa primeira escola bíblica dominical de janeiro de 2021. Querido Deus, nós agradecemos por essa oportunidade. O Senhor nos dá